Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 22 de julho. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar, para tratar sobre o nosso Botafogo, tá? Eu quero conversar um pouquinho sobre Joaquim Correia, o que eu estou achando desse jogador até aqui. Já tô vendo algumas críticas ao jogador. Uma parte da torcida do Botafogo, ela tem essa cultura, né? Ela costuma não ter muita paciência com os reforços aí que chegam e já começa a pegar no pé com 3, 4 jogos e a bola da vez é o Joaquim Correia. Já tô vendo alguns torcedores do Botafogo falando que o Joaquim Correia não presta, é fraco, contratação errada. Eu quero dar meu ponto de vista. Algumas coisas eu concordo e eu quero trazer um detalhe. Eu acho que o Joaquim Correia, ele pode ser importante numa posição que ninguém está falando. Eu vou tentar explicar para vocês o que passa na minha cabeça em relação a esse jogador. Eu acho que ele não é segundo atacante, ele não é falso 9. Eu acho que o Joaquim Correia, ele pode jogar um pouco mais recuado. Eu quero falar com vocês sobre isso. Claro, atualizar as situações do Dantas, zagueiro do Novo Horizontino. Danilo Barbosa, parece que vai para o Atlético Mineiro, mas só ano que vem. Deve ficar no Botafogo até o final do ano. O Barreira já está no bid. O Danilo, né, deve estar chegando. Chegou ontem à noite, Playmobil. O Danilo. A gente vai falar na live, daqui a pouco eu vou falar sobre a live, deixa para falar sobre o Danilo, volante, na live. Mas o Barreira já tá no bid e eu quero trazer para vocês também informações exclusivas do que eu consegui apurar em relação a contratações. O que o Botafogo planeja ainda nessa janela, o que falta nesse elenco e que o Botafogo ali, o Alessandro Brito, John Textor, o David Ancelotti, o que o Botafogo ainda planeja para trazer, para reforçar esse time. Vou trazer informações que eu apurei para vocês. Tudo isso agora, mas antes... Ô Playmobil, seu fera braba criado em cativeiro. Antes de rodar a vinheta, Playmobil, avisando a galera que tem live, tá? Hoje, terça-feira, 4 horas da tarde, tem live aqui no canal. Todas as terças e quintas tem lives aqui, sempre 4 horas da tarde. Então aguardo vocês. Vamos que vamos, que a vida é bela. Playmobil tá pegando a Cinderela. Roda a vinheta. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Estamos rumo aí agora, indo aí aos 60 mil inscritos. Quem sabe, né? Conto com a ajuda de vocês pra gente chegar nessa marca logo aí, aos 60 mil inscritos. Conto sempre com a ajuda de vocês. Olha, já abro conversando primeiro. Solta a bomba, Playmobil. A bomba do Playmobil. Tava com saudade, Playmobil. Esse assunto merece a bomba do Playmobil. Reclama com o Playmobil, a bomba é dele. Por quê, cara? Joaquim Correia, reforço argentino, jogador de seleção argentina, veio do futebol europeu, da Internazionale de Milão. Tava livre, né? O contrato tava acabando. O Botafogo paga um bom salário nele. Mas a torcida ali, uma parte da torcida, a gente não pode falar por todo mundo, né? A gente fala ali principalmente nas redes sociais, a gente sabe quem é quem, a gente sabe quem pega no pé, e a bola da vez agora é o Joaquim Correia. Eu tô vendo alguns torcedores do Botafogo falando que é um jogador fraco, é um jogador que o Botafogo não deveria ter contratado, lembrando que ele tem 4 jogos só. 3 ou 4 jogos, acabou de chegar, foi a primeira partida dele como titular contra o Sport. Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, porque se eu falar que ele precisa de adaptação, ele acabou de chegar, tem a questão do gramado sintético, a galera esquece, a galera acha que é fácil jogar a vida toda na Europa e chegar agora o gramado sintético do Newton Santos. Cara,
precisa de uma adaptação. Aqui não é uma reclamação ao gramado. Eu gosto do gramado do Nilton Santos. A questão é, precisa de adaptação também. O jogador acabou de chegar, tá conhecendo o elenco, tá conhecendo o clube. É uma outra cultura, é um outro campeonato, mas não adianta ficar falando isso aqui porque muita gente não entende. Aí fala, você tá passando pano pro cara, adaptação nada, tem que jogar. Eu não acho que seja assim, eu acho que você precisa de um tempo para se adaptar. Agora, tem alguns pontos que eu concordo. Primeiro ponto, você teria feito essa contratação? Talvez não. Eu acho que pro futebol de hoje, a dinâmica, a intensidade é primordial. O Joaquim Correia, ele é um jogador lento. Ele é um jogador engessado. Isso aí eu concordo com a galera que tá reclamando. É muito lento. Ele é engessado. Cara, eu concordo. Eu acho que ele é lento. Eu acho que ele é engessado. O salário que o Botafogo paga, eu não vou aqui falar o salário dele porque é uma falta de respeito, mas o salário que o Botafogo paga para ele é um salário muito alto. Talvez daria para ter achado um jogador talvez mais interessante no mercado. Mesmo livre, talvez o Botafogo pudesse ter achado um jogador melhor. Enfim, cara, como eu disse, hoje pro futebol, esse futebol atual, a intensidade, a dinâmica é muito importante. Então, cara, por essas características, ele acaba gerando ali quase nada. Acaba sendo apagado no jogo, mas ele sabe jogar, tá? Tecnicamente, ele é um bom jogador. Tecnicamente, com a bola no pé, ele sabe jogar bola. O problema é a intensidade e a falta de dinâmica. Aí eu quero entrar num ponto, aí eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Joaquim Correia, ele não é segundo atacante e ele não tem que jogar de falso 9. Porque se ele jogar de falso 9, ele não consegue jogar de costas, ele não sabe fazer o pivô. Hoje, eu vejo a galera muito confusa. Qual a posição dele no Botafogo? Hoje, ele briga com o Savarino. A briga dele é com o Savarino, para jogar ali por dentro, como meio atacante, como segundo atacante. A briga dele hoje é com o Savarino. Tanto é que contra o Sport o Savarino ficou fora e ele foi titular. Mas na minha opinião, tá? O que eu enxergo de futebol, eu acho que o Joaquim Correia, ele pode ser um volante. Ele pode ser um reserva do Marlon Freitas. Você tá ficando doido. O cara é meio atacante, o cara é falso 9. Tu vai botar ele de volante? Cara, minha opinião, eu vejo o Joaquim Correia como um substituto ali, um reserva do Marlon Freitas. Por quê? Pode reparar, toda hora ele vem atrás buscar a bola, toda hora ele vem atrás. Ele é mais um meia do que um atacante. Toda hora ele volta para buscar essa bola e ele distribui muito bem o jogo. Ele não tem dinâmica, mas ele distribui muito bem essas bolas. Então, cara, eu vejo ele ali como um reserva do Marlon Freitas. Sem brincadeira. Se eu fosse o técnico, o David Ancelotti, eu tentaria fazer o Joaquim Correia pela estatura, distribuindo essas bolas. Eu tentaria fazer o Joaquim Correia ali ser um reserva do Marlon Freitas. Ele volta muito. Se você pegar os jogos aí, ele tá sempre voltando lá atrás para pegar essa bola. Ele distribui bem, mas ele não tem dinâmica. Se ele não tem dinâmica, não adianta você botar ele lá na frente. Então, talvez ali, ele sendo alto, forte, distribuindo bem essas bolas, por que não um volante? Por que não um reserva do Marlon Freitas? É uma coisa que eu estava pensando, eu não sei se vocês concordam, mas a gente tem que ter calma. Acabou de chegar, eu não sei se ele vai ser volante, eu não sei se ele vai ser meia, eu não sei se ele vai ser centroavante, eu não sei se ele vai ser ponta, mas uma coisa eu sei. A gente tem que esperar um pouquinho, porque vai que ele engrena, começa a jogar bola e cala a nossa boca, né? Não é à toa que ele jogou a vida toda na Europa, qualidade ele tem, jogador de seleção argentina. Na última Copa do Mundo ele não foi, porque ele se machucou, o Almada acabou sendo convocado no lugar dele, então qualidade ele tem. Mas hoje, sinceramente, nesse time do Botafogo, eu tentaria fazer o Joaquim Correia ser um reserva do Marlon Freitas, um volante para distribuir essas bolas ali. Eu acho que ele seria bem interessante para essa posição do meio campo. Eu não sei se vocês concordam. Deixa eu atualizar as situações para vocês aqui do zagueiro Dantas
e do volante Danilo Barbosa. Primeiro, o zagueiro do Novo Horizontino, informação do Globo, agora a equipe paulista tá querendo que o Botafogo pague à vista. Lembrando que o Botafogo fez uma proposta de 8 milhões de reais pelo zagueiro Dantas, agora eles querem à vista. O Botafogo vai fazer uma nova proposta, vai subir um pouco o valor. O Botafogo à vista não vai pagar, o Botafogo não paga ninguém à vista. Não existe isso no futebol, você pagar à vista. Toda contratação no futebol, até o Barcelona, até o Real Madrid, toda contratação no futebol é parcelada. Então, o Botafogo vai subir essa proposta. Lembrando que o Botafogo está procurando o zagueiro para o lado direito ali para ser um reserva do Pantaleão. E vamos ver como é que vai ficar a situação do zagueiro Dantas. Eu acho que o Botafogo deveria ter outras opções. O Botafogo perdeu tempo no Abner. Agora o Botafogo está perdendo tempo no Dantas e a gente precisa de zagueiro. Eu acho que o Botafogo deveria ter várias opções para não ficar preso somente a um jogador. Já a situação do Danilo Barbosa. Parece que ele vai ficar no Botafogo até o final do ano. Lembrando que o Fortaleza tinha interesse, pedido lá do Renato Paiva. Que isso, Playmobil? Um barulho caiu, alguma coisa em Playmobil. Pedido do Renato Paiva. Ele deve ficar no Botafogo pelo menos até dezembro. E uma informação ontem, segunda-feira, do Vene Casagrande, o Atlético Mineiro está negociando com o Danilo Barbosa para ele assinar um pré-contrato e a partir do ano que vem ser reforço do Galo. Lembrando que o Danilo ele tem contrato com o Botafogo até dezembro. Então ele já pode assinar um pré-contrato para no final do ano sair de graça. E o Atlético Mineiro está negociando esse pré-contrato para o ano que vem. Provavelmente teremos ali o Danilo até o final do ano como um jogador ali útil no elenco. Eu acho que ele pode ser um reserva para a zaga. Se precisar de volante, acho até que ele consegue quebrar um galho. Apesar que hoje eu vejo mais o Danilo Barbosa sendo um zagueiro. Eu não consigo enxergar tanto como um volante. Mas é útil para o elenco. Vamos ver como é que fica a situação desse jogador. Ó, já tá na tela para vocês aí rapidinho. Deixa eu botar, Playmobil, rapidinho aí, Playmobil. No bom sentido, Playmobil. Deixa eu botar no bom sentido. Ó, já tá no bid o Barreira, hein? Ontem saiu no bid, já tá regularizado. Meia colombiano, 19 anos de idade, e pode fazer a sua estreia sábado contra a equipe do Corinthians no estádio Newton Santos. Gente, só fazendo rapidamente falando pra você, cara, se você puder, vá no estádio Newton Santos sábado, Botafogo e Corinthians. Os ingressos já estão sendo vendidos para sócios. Os sócios já podem fazer o check-in. Jogo sábado, 6h30 da noite. A gente reclama muito do dia, a gente reclama muito do horário. É um jogo bom. Sábado, 6h30 da noite. Se puder, vá ao estádio Newton Santos de Botafogo e Corinthians. Os ingressos aí para sócios já estão sendo vendidos, tá bom? Olha, tô muito na expectativa para ver o Barreira. Hoje é um cara que vem brigar com o Savarino, por isso que eu falei agora há pouco do Joaquim Correia. Talvez o Joaquim Correia possa virar um volante nesse time do Botafogo, porque o Barreira ele vem para brigar com o Savarino, tá? Eu vejo ele mais como um meia atacante, aquele camisa 10, aquela função que o Savarino vem fazendo. Ele é rápido, criativo, tem um drible, joga também na ponta direita, joga também na ponta esquerda, mas hoje eu vejo mais o Barreira ali sendo um cara que vai brigar com o Savarino para jogar por dentro, fazendo aquela função de meia atacante, um segundo atacante. Bom jogador, Barreira, podendo fazer a sua estreia sábado contra o Corinthians. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês, trazer algumas informações aí sobre reforços. O que o Botafogo ainda planeja, o Botafogo que tá de olho no mercado, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, lembrando que hoje ainda teremos a nossa live 4 horas da tarde, tudo que for saindo aí durante o dia,
Nesta terça-feira, a gente conversa nessa live, conto com a audiência de vocês. Compartilha também esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botaforenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, eu conversei com algumas pessoas de dentro do Botafogo em relação a reforços. O que o clube ainda planeja? Lembrando que a janela ela vai fechar em setembro, o Botafogo ainda tem tempo. O que o Botafogo está planejando? A primeira coisa que me disseram é que a janela para o futebol europeu ela ainda está aberta também. Então tem muitos jogadores esperando propostas da Europa. A janela do futebol europeu ainda está aberta. Então isso dificulta também, porque às vezes o Botafogo quer um jogador, mas ele está esperando uma proposta da Europa, está esperando uma proposta de um outro lugar. Então isso dificulta um pouco também. Agora, informações que eu tive. Zagueiro, o Botafogo quer um zagueiro pro lado direito. O Dantas, falamos dele agora há pouco. Acho até que o Botafogo deveria olhar outros nomes, enfim. Talvez um volante, vai depender da situação do Danilo Barbosa, se ele fica, se ele sai. Se o Danilo Barbosa sair agora, eu acho que o Botafogo, pelas informações que eu tenho, é que o Botafogo pode ir atrás de mais um volante, tá? O Danilo Barbosa ficando, talvez não, pelo menos até o final do ano. Ponta direita, todo mundo sabe que o Botafogo tá no mercado buscando um ponta direita. E camisa 9? Foi a pergunta que eu fiz. Cara, centroavante. Vai trazer mais um centroavante ali para brigar com o Arthur Cabral, um centroavante parecido com o Igor Jesus, um pouco mais móvel. Cara, a informação que eu tive o Botafogo tem o Mastriani, ainda tem a situação do Juan Cruz e talvez ali o Kaique, centroavante da base, ele pode ter oportunidade. Então, nesse momento, pode ser que eu seja surpreendido, mas nesse momento o Botafogo não planeja, por enquanto, camisa 9. Talvez o Botafogo deva utilizar o Kaique, talvez ali o Mastriani, o próprio Juan Cruz. A princípio, camisa 9 não. Então, zagueiro, ponta direita, é certo. Volante depende do Danilo Barbosa e camisa 9 por enquanto. Vamos ver se o David Ancelotti pede aí camisa 9, mas por enquanto não. E tem a possibilidade ali do centroavante da base, o Kaique. Gosto muito dele ser aproveitado. Chegou até aqui. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia, a gente conversa na live de logo mais, 4 horas da tarde. Aguardo vocês. Tamo junto sempre, Playmobil. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.